do fogo. Deus quer nascer do fogo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs que acompanham a gente no programa Vivendo a Fé Oficial. Hoje o tema será: pois quem nasceu do fogo não sobrevive longe do fogo. E esse tema surgiu com uma inspiração de Deus para nós diante desse momento difícil a qual todos nós estamos vivendo, de pandemia. Irmãos, a igreja surge efetivamente em Pentecostes. E Pentecostes é puro fogo. É dali que os apóstolos e as mulheres que estão ali, Maria Madalena e outras, juntamente com todos os discípulos de Jesus, são preenchidos de uma energia, de um ânimo, de um poder sobrenatural que os motiva para a missão, que os motiva para a própria vida. A palavra de Deus nos convida. Vamos tomar lá 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios 15, versículo 53. Na carta de Coríntios, meus irmãos, escrita lá por volta do ano 56 ou 57 depois de Cristo, em Éfeso, ela revela um padrão de comportamento ético cristão para todos nós. Corinto é capital da província romana de Acácia, é um ponto principal do comércio e da cultura neste momento. Havia ali uma diversidade de pessoas, havia tudo que era de melhor e de pior dentro de uma cidade pagã. Paulo vai dizer assim: este ser corruptível deve revestir-se de incorruptibilidade, e o mortal deve revestir-se de imortalidade. O que Paulo está querendo colocar para nós aqui, assim como para a comunidade de Corinto naquela época, é que o ser corruptível trata-se de uma mentalidade puramente humana, arraigada ao corpo, à carne, ao pecado, a um comportamento ditado pela mentalidade puramente humana, esvaziada muitas das vezes de sentido divino. Uma mentalidade que prega o cristão na sua limitação. E aí ele faz o convite: mudar radicalmente a nossa mentalidade. Substituir essa mentalidade puramente humana a uma mentalidade que vem do céu, que vem do alto, com um comportamento que direciona para aquilo que é certo. Por isso, por todos os planos que Deus tem feito, considerando nossa participação, é que precisamos ser obedientes à exortação de Paulo também, na carta de 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: concluindo, queridos irmãos, ficai firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, convencidos de que vossa fadiga pelo Senhor não será inútil. Nós estamos passando por situações de fadiga diante da obra de Deus, diante da missão, mas também diante desse bombardeio de informações que nos levam ao desespero, a um cansaço, a uma sensação no meio de nós de que estamos completamente abandonados. Você concorda com isso? Tua fadiga, a minha fadiga não será inútil. Deus está de olho, Deus está percebendo o nosso esforço, Deus está percebendo a nossa luta. Você pode pegar também 1 Coríntios 16, versículo 13, e ele vai dizer assim: vigiai, permanecei firmes na fé,
Sede valentes e corajosos. Com certeza nesse momento você deve estar vivendo uma situação de medo, de desespero. Mas o convite que a palavra de Deus nos faz é ao contrário disso. Sede valentes e corajosos. Mas por que, José Simões, que eu devo ser valente e corajoso numa situação dessa? Meu irmão, minha irmã, simplesmente porque é ordem de Deus. Sede valentes e corajosos. Permanecei firmes, vigiando, obedecendo às orientações médicas das autoridades eclesiásticas. Permanecei firme nesse momento de quaresma, rezando sem cessar. Por você, por sua família, pelos seus irmãos, por aqueles que estão nos hospitais, pelas almas daqueles que já faleceram, pelo futuro de salvação que Deus já está agindo. Tudo isso é motivo para nós louvarmos, para nós clamarmos a Deus. A graça do Espírito Santo nos possibilita o entendimento e a experiência de fé que pelo batismo o fogo de Deus tomou conta de cada um de nós. Isso é uma certeza da nossa fé, nos tornando um novo ser, um novo Cristo. Isso nós vamos comprovar lá em Gálatas 3, versículo 26 a 27. Todos nós somos filhos da promessa. Permanecei firmes, valentes e corajosos. São Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo de 13 a 14. Por meio dele também vós, ao escutar a mensagem da verdade, a boa notícia de nossa salvação, nele crestes e fostes selados com o Espírito Santo prometido, que é garantia de nossa herança, do resgate de sua posse para louvor de sua glória. Meu irmão, diante de tudo isso, a infelicidade que você porventura esteja passando, o desânimo, o desespero, o desencontro, até mesmo quem sabe na missão, a perda de sentido para a tua vida, tudo isso é fruto da falta de intimidade com Deus e sua palavra. Isto é o afastamento do alimento fundamental. Quando você se afasta, por exemplo, você deixa de se alimentar, o seu corpo fica enfraquecido, desnutrido, não é isso? Você vai desfalecendo. Na dimensão espiritual também é do mesmo jeito. Se você se afasta da palavra de Deus, se você se afasta da intimidade com Deus, de ter aquele encontro de conversa, diálogo com Ele, o que vai ocorrer na verdade é uma desnutrição espiritual. E isso vai evoluir para uma cegueira, para uma surdez. Você não consegue mais olhar com os olhos de Deus. Você não consegue mais ouvir Deus. E isso vai conduzir você para uma morte espiritual. Hoje muitos de nós estamos vivendo um sofrimento, uma agonia, um medo da morte corporal por conta do vírus ou de um câncer. Mas o fato é que a morte espiritual, a morte eterna, ela é imensamente pior. E dessa nós devemos ter um medo absurdo. Por isso, meus irmãos, do contrário, ao garantirmos o alimento diário, o alimento espiritual, do encontro com Deus, a intimidade com Deus e com a sua palavra, a nossa alma unida à alma de Cristo vai reconhecer que aquele que nasceu do fogo, do Espírito de Deus, só pode sobreviver se estiver unido a este fogo, a este Espírito. Nos mantendo vivos, saciados, na fonte de vida, no poço
que jorra para a eternidade, como a gente pode constatar lá em João, capítulo 4, versículo de 4 a 26, quando Jesus se encontra com a samaritana. Então não adianta ficar procurando em outras coisas. Não adianta procurar o sentido para a tua vida, a fortaleza, a coragem em outras situações. Cristo é o que vai dar o sentido e a razão para a nossa vida. Os que nasceram do fogo só sobrevivem no fogo. Não tem como a gente viver de outra forma. Anime-se! É o Espírito de Deus que dá essa certeza. Nossa alma se alimenta do fogo e de tudo que Ele nos inspira. Oração. Quantos minutos, quantas horas por dia você tem orado? Quantos minutos, quantas horas você tem se dedicado ao estudo da Palavra de Deus, aos documentos, às leituras que edificam nossa alma? Quantos minutos nós temos dedicado para a oração pelas almas que já morreram, por aqueles que estão em agonia, por aqueles que estão em tratamento? De que forma nós temos dedicado a nossa vida a algum tipo de caridade? Meus irmãos, como São Paulo tem nos orientado, né? Você vai perceber lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21, ele vai dizer: pois somos cidadãos do céu, de onde esperamos receber o Senhor Jesus Cristo. Então Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria. Portanto, fiquemos firmes, permanecemos com a nossa fé inabalável, dedicados na oração, no estudo, na intimidade com Deus, e tudo se resolverá da melhor forma possível. Amém? Com isso, peço a Deus que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de terminarmos, irmãos, queria convidar você a um momento novo aqui, indicação de livros, tá? Você se aprofundar nos textos bíblicos, nos estudos. Esse aqui é o Atlas da Bíblia, da editora Agnus. Então, fica a dica. Não sobrevive longe do fogo. Os que nasceu do fogo não sobrevive.